House, X-Stay, Noma. Que bichos são esses, Paulo? A Gabriela Otto voltou, e o Depois das 6 também. Bom, Gabriela Otto, eu gostaria de dizer que eu senti muitas saudades suas nessa nossa ausência, né? Porque a gente não tem tempo mais de se divertir, né? A gente está trabalhando muito, né, Gabriela? Muito, muito. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho menos culpa nessa história da gente não gravar, porque não sou eu que fico indo Brasil, França, abre aqui, venho para cá, abre lá, volto para lá. Onde é que está dando vacina? Vou para lá, venho para cá. Quem fica andando aí Paris, São Paulo é você, não sou eu. Exatamente. Então estou redimida. Exatamente. Em busca da vacina. Essa foi meu lema nos últimos meses, né? Muito bom, muito Você bom. não precisava ter apelado para as redes sociais para me chamar, né? Eu sou dessas, eu exponho mesmo. Você expôs lá a nossa história e deu assim milhares de pessoas pedindo a nossa volta, né, Gabriela? Então, assim, tivemos que voltar para atender aos nossos fãs, né? Ai, meu Deus. Bom estar aqui com você. E a gente tinha que voltar para falar do que está sendo mais falado aí nesse momento, o que está na boca do povo, né? Que é o lance de short-term rental, de long-term rental, esse monte de palavrinha em inglês, o tanto de tecnologia que a nossa indústria está recebendo, o tanto de disrupção e de novidades e concorrência, e daqui a pouco não é mais concorrência, agora já é parceiro e novo canal de distribuição também, que inclui a hotelaria, tem de tudo. Nesses últimos tempos, muita coisa aconteceu. Bom, então explica para a gente o que é essa tal de house, essa tal de X-Stay, essa tal de Noma e muitas outras coisas que os hoteleiros podem, né, estar dizendo, não, a gente está vendo passar de um lado para cá, de um lado para o outro, novos empreendimentos serem inaugurados, etc., com essas novas marcas, né? Então, é importante a gente fazer esse programa para explicar o que são esses novos players e que tipo de implicações ele tem no negócio da hotelaria, principalmente a hotelaria de rede, né? E a hotelaria independente. Vamos lá. Que bicho é esse? A gente já falou aqui de uma marca que eu particularmente gosto muito, já escrevi sobre isso, que é a Sonder, né? A Sonder, que nasceu nos Estados Unidos, que foi justamente aquele híbrido, o tal do híbrido de hotelaria e Airbnb. Aí surgiu o short-term rental começou a ter uma outra cara, né? Porque o apartamento, o local é da empresa, não é de uma pessoa física que coloca ali a sua casa de praia para alugar no Airbnb. Não, tem uma confiabilidade aí que veio muito maior. E agora o que a gente está vendo que esses short-term rentals estão caminhando para o long-term rental. Mas também, tudo isso que a gente vai falar aqui não é novidade, né, Paulo? Não, não é novidade. Essa coisa do Sonder, a gente já vinha falando do Sonder há muitos anos, desculpa, muitos meses, não existem anos, existem meses. E eles, na verdade, esses novos atores que surgiram, né, eles surgiram para resolver uma dor, né, que o Airbnb, ele não conta para ninguém, mas a grande dor do Airbnb, e aí eu vou exagerar aqui um pouquinho, a relação que o Uber tem com seus motoristas é a mesma relação que o Airbnb tem com seus hosters. Tá? Eu vou explicar isso, eu sei que tem muita gente que é hostess de Airbnb, que existe uma cultura muito de aproximação entre o Airbnb e o hostess, mas, no fundo, da mesma maneira que o Airbnb confia muito nos hostels com uma grande capilaridade da experiência, da diferenciação, eles não conseguem, com esses hostels que não são profissionais, estabelecer um padrão de serviço, um padrão de produto ou um processo de segurança que dê toda a segurança e o compliance que o Airbnb exige, principalmente agora como empresa pública. E quanto mais existem players como o Sonders, como o House, como a Noma, que organizam o processo do serviço,
profissionalizam a operação de um empreendimento, mais o Airbnb valoriza o crescimento desses novos players, né? Então, esse é o primeiro ponto. O hostel são bons ter hostels, mas eles não dão a garantia que o Airbnb precisa para a consistência de serviço numa escala que o Airbnb hoje já possui. E essa galera toda nova aí teve como base a inspiração no Airbnb, né? É como se fosse assim, como é que eu posso melhorar esse negócio? Exatamente. Eles tiveram a inspiração do Airbnb na questão da experiência do cliente, na otimização dos custos operacionais, que a gente vai falar isso já, né? Embarcando tecnologia, né? Tecnologizando, não sei se esse é o termo, a operação hoteleira no máximo, e também utilizando o Airbnb como plataforma de distribuição, porque o tráfego que eles têm, a fidelidade que eles têm dos viajantes permite, né, aquela conexão perfeita, né? Você tem consistência de serviço, porque eles não administram um apartamento, eles chegam e colocam 100 apartamentos, o prédio inteiro para administrar, com uma lógica de experiência que é própria de cada um deles, né? E utilizam o enorme tráfego, né, do Airbnb para poder distribuir seus produtos. Então, assim, é perfeito, o match é perfeito e explosivo na escala, né? na escalabilidade do negócio, né? Por isso é que surgiram muitos, como continuam surgindo muitos operadores de, como você falou, de short-term rentals e que agora se transformam em long-term rentals. Sempre que a gente ouvir falar desses nomezinhos novos aí que estão surgindo, talvez o pessoal vá ver aí o termo PropTech também, né, que nós falamos aqui, que nada mais é do que Property Technology. Então, PropTechs nada mais é do que um administrador, a toda a tecnologia aplicável ali para o espaço aí no setor imobiliário, essas plataformas de gestão e etc., aplicada para o mercado imobiliário. Então, é disso. Né? Com tecnologia. Com tecnologia, tecnologia base, né, de tudo. Exatamente. Graças à tecnologia que você permitiu que esse mercado, vamos dizer, hoteleiro, residencial, né, imobiliário, ele pudesse se desenvolver nessa direção dos hóspedes, né, do vacation owners. E eu me lembro que a gente mostrou no nosso programa, a gente pode até repetir esse quadro, eu acho um quadro incrível que foi feito pela Cisco, 1 ou 2 anos atrás, que mostra que o ecossistema, a evolução do ecossistema do vacation rental, que foi provocado com o surgimento do Airbnb, ela se tornou extremamente complexa, ela se tornou extremamente interconectada e com atores verticalizados muito claros, né? Você tem as marcas, né, que são os branded home managers, como o Sonder, que você falou, o que a gente está falando hoje aqui, né, do Noma, do X-Stay, do House. Você tem os traditional holiday home managers, que são aqueles que administravam até então, né, os apartamentos de férias, de esqui, de praia, que entraram nessa tecnologia de PropTech. Você tem os servidores, aqueles que proporcionam serviços, né? Serviços de limpeza, serviços de tecnologia de segurança. Você tem os PMS, os Channel Managers, que são adaptados a esse ecossistema. E lá em cima, claro, na cadeia alimentar, você tem aqueles que distribuem, né? Que além do Airbnb, a Booking.com, a Vrbo, né? Os Homes and Villas, o Flipper, o Expedia. Então, esse ecossistema ele se tornou muito complexo, muito verticalizado e cheio de oportunidades, né? Daí os sem dúvida players, né? Cada dia. Eu vou colocar aqui, eu peguei alguns números para a gente comentar, eu vou te passando, a gente vai batendo um papo aqui, tá? Dentro desse mercado, porque, na verdade, quando a gente fala em long-term rental, que muitas delas estão indo também por esse caminho, na verdade, é um desdobramento do mercado imobiliário, né, corporativo. Então, a gente tem aí alguns números interessantes que a gente pode colocar, que esse tipo de aluguel é um aluguel de 25, em torno de 25 a 50% mais barato que hotel, e que as pessoas que alugam têm de 20%, faturam 20% a mais do que um aluguel normal. Isso eu estou falando agora do short term.
O que está acontecendo é que durante desde o ano passado, deu um impulso muito forte em função do novo comportamento e do nomadismo aí, né, das pessoas, que o próprio Airbnb, a gente estava comentando aqui antes, aumentou essa taxa, né, o ano passado, de pessoas que ficam de 28 dias até 6 meses. Quanto você disse? Quanto é o percentual deles que fica? O primeiro quarto, o Airbnb reportou que 40% eu acho que 40% ou 48% das reservas eram para mais de 28 dias. Ou seja, isso mostra claramente uma tendência, que a gente não sabe se ela vai ficar ou não, uma tendência das pessoas estenderem a sua permanência um período muito maior do que a gente estava acostumado. Isso, duas coisas, né? Primeiro, porque o Airbnb nem tanto, mas primeiro porque o corporate desapareceu, então era o corporate que trazia essa média na hotelaria, pelo menos, para baixo, né? Para baixo, o lazer aumentou, e terceiro, porque agora lazer é trabalho, trabalho é lazer, né? Então... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? E aí, vamos já colocar aqui, então, para o Brasil. Vamos trazer uns números da Noma, por exemplo. Aliás, só um parênteses aqui, né? Muita gente acha que é uma coisa nova. Não é, tá, gente? A gente está falando da antiga O Hotel, que tinha em torno de início de 2020 aí 200 apartamentos deles mobiliados para essa proposta, e que tiveram um aporte da Loft de 50 milhões há pouco tempo atrás, acho que foi o ano passado, se transformaram em Noma e agora estão com um impulsionamento aí enorme, passaram para 400 apartamentos, e o foco é ter 1.200. Então, o ano passado, em 2020, eles tinham, em 2019, a média era 2 dias de aluguel, e aí passaram na pandemia para 4 a 5 dias. Aumentou o dobro, mas não é o que a gente vê no Airbnb, é bem diferente. Eles dizem que é em torno de 15% a 20% do seu portfólio para long stay, direcionado, né, para long stay, enfim, hoje é essa a situação. Como é que isso um aumento aí de 300%, né, só no início de 2021, em janeiro e fevereiro. Como é que você avalia isso, né? Por que aqui tem uma diferença aqui no Brasil e lá fora? Então, o Airbnb está com 40 e tantos por cento de long stay, e aqui a gente tem 15 a 20 do portfólio da Noma, por exemplo. Quando você fala, só para terminar, quando você fala que o long stay, que já está consolidado no Airbnb, como a gente viu agora, versus um percentual menor que reporta a Noma, eu acho que é tudo uma questão do mercado estar começando a se acostumar com essa nova onda que está chegando, né? Quer dizer, esses produtos ainda estão começando no Brasil, a oferta Mas, mesmo assim, embora esteja sendo um grande lance ser falado sobre long, short term, é que o ticket médio, o faturamento que a Noma reportou, segue a lógica do Airbnb antes que eu falei. O short stay, o ticket médio é R$200, e no aluguel, ou seja, né, com 30, mínimo 30 dias, você tem aí em torno de R$4.000. Ou seja, a gente está falando de 133, né, por 30 dias, 133 mais ou menos. Ou seja, o short stay segue sendo mais rentável sempre. Concorda? Faz sentido? Se você consegue trazer para o short stay o custo que é diluído de um long stay, e no caso dessas operações elas existem, né, porque você não tem um turnover tão grande de serviço como fazer o quarto, o housekeeping, né? Você não tem que preparar café da manhã, ou seja, você traz toda a diluição que o long stay oferece para o short stay, e, portanto, você oferece uma margem muito maior para o investidor, para o cliente ainda mais baixo, o valor menor, né? O fato é que, na nossa época, Gabi, quando a gente começou na hotelaria lá, em sei lá quando, que a gente vai contar... Não importa!
Assim, o conceito dos flats começaram exatamente assim, né? Não, os flats são para residências. A gente chamava de apart-hotel, né? Era um apartamento-hotel, né? Nossa, que coisa mais velha, gente. Não é Pelo amor de Deus, verdade? tem cheiro de ombreira isso, Tem cheiro cheiro de, de... tem cheiro de Meu naftalina isso, Deus, né? tem, Cheiro de tem. naftalina isso. Pois é, a gente está ficando velho mesmo. Então, Gabi, é o seguinte, esses caras viraram hotel, assim, o final dos anos 90, início dos anos 2000, Já estava virando, flat. Então, não tinha mais essa história de long stay, short stay, era tudo flat, que é o que vai acontecer com esses novos players que é, eles vão partir para cima, da é, hotelaria, de é. long, de short, de mid, de É. net, whatever it costs. Vai ser tudo a mesma coisa. Isso é legal a gente falar, porque tá muito, tudo que a gente lê tá muito falando sobre isso, né? Então, os short-term rentals estão indo para os long-term rentals. Calma, eu quis justamente reforçar isso, porque daqui a pouco a gente vai ver que tudo vai se encontrar no final, né? Deixa eu trazer mais uma aqui, que é uma novidade que chegou agora, no momento que a gente está gravando aqui, que é um novo entrante no mercado brasileiro, que é a mexicana, não sei como é que se fala, mexicana, a mexicana Casai, que é Casai de casa inteligente. É uma PropTech, tiveram um aporte aí de 53 milhões de dólares, já tem 100 unidades em São Paulo. Mesma coisa, média de 3 a 4 dias de stay. Tem aquelas coisas todas, né? Tem obras de arte, se você quiser comprar, depois as obras de arte estão nos apartamentos, você compra, etc, etc. Com apartamentos mobiliados, pacote de serviço para contrato de duração, ou pode ser short term, ou então eles entendem long term, que é com duração inicial a partir de 1 mês. Então, assim, a coisa vai realmente ampliar, como você disse, isso já, inclusive, já tem eu gostei muito do que você falou, já tem um ecossistema montado aí, né? Como você disse, inclusive como se fosse Trivago, Kayak, já tem comparadores aí desse tipo de aluguel, né? A gente achou uma, que é a Housing Anywhere, tem várias outras também, né? Sim, tem muitos, tem bastante. Tem Home to Go, tem Tripping, tem Holidua, tem G-Flat. Tem muita gente já atuando nesse mercado. O Brasil ainda é um território muito, muito amplo a ser explorado, sem dúvida. Ser explorado, né? E como tudo no turismo, a gente sabe que quem chega primeiro, quem se apropria do espaço, fica muito difícil depois os outros entrarem, né? Então, esse mercado, assim, a gente vai escutar muito falar desses precursores de house, de X-Stay, sem dúvida. Muito, que eles vão ser os grandes players da hotelaria do futuro, né? Quando eu falo sem dúvida. Hotelaria do futuro, eu falo já, né? 1 ano, 2 anos, né? Você sabe que há uns anos atrás, não muitos, eu ouvi num evento da HSMAI lá nos Estados Unidos, não vou me lembrar quem disse isso, gente, mas me marcou. O cara falou assim, no futuro, vocês aqui, tinham umas 1.000 pessoas na sala, ninguém aqui vai estar trabalhando na indústria hoteleira. Nós vamos trabalhar em indústrias de tecnologia que atuam no segmento de hospitalidade. Esse vai ser o futuro da hotelaria. Ele quis dizer, claro, em termos de comercialização e etc., né? Como se coloca no mercado. Achei fantástico. O Alexandre achei Frankel, muito legal. Não, o Alexandre Frankel, que a gente teve a oportunidade de conversar lá no evento, ele fala isso. Ele nunca chamou a Vitacom de uma empresa de imobiliário. Ele sempre diz: nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de bytes, né? Isso é muito legal. Você começar com esse paradigma, fundar uma empresa com esse paradigma, é fantástico, né? É fantástico. Sim, sem dúvida. E, aliás, vamos aproveitar porque a gente tem que falar da House, né? Não tem jeito. Os caras chegaram aí e atropelaram muitas coisas, estão se colocando à frente aí de muita coisa. O Ale, realmente, fiquei muito... já admirava pelo empreendedorismo, mas quando a gente conheceu ele pessoalmente, deu para entender, né, da onde que a coisa vem, o quanto ele
está ali agregando, e deu para entender, inclusive, o quanto ele se coloca como não sou concorrente de ninguém. Porque no momento que ele passa, né, o desdobramento da Vitacom para a House como administradora, né, de imobiliário, e depois agora ele se coloca como um marketplace, como um grande agregador aí de qualquer tipo de hospitalidade, é sensacional. Explica esse negócio, que eu não entendo. O que é esse negócio de marketplace que ele fala? Que eu não entendo nada quando ele fala isso. Eu sei o que é Gente, eu vou marketplace, colocar mas onde é que ele quer chegar com isso? Eu vou colocar aqui What the embaixo, fuck is that? inclusive, o link. Eu vou colocar aqui embaixo, inclusive, o link do nosso evento da HSMAI, que é um dos únicos eventos aí que a gente deixou aberto para o público, todo mundo vai ver, que tem aí o Ale falando sobre isso. Então, assistam. Na verdade, o que a gente está falando é dessa grande plataforma onde você tem ali o portfólio de Airbnb, de Booking, de Gafisa, de Zap Imóveis, de Imóvel Web, assim como tem também da Accor, da Atlântica, enfim, de grandes redes, tudo que envolve, tudo que é potencial produto de hospitalidade vai estar dentro daquela plataforma à disposição. Ou seja, o que põe aí o tal do poder para o cliente, que a gente fala isso há tantos anos, definitivamente o cliente está com uma prestação de serviço num lugar todo incrível, né? Então, ele já está distribuído em alguns channel managers, quer dizer, é um canal para a hotelaria é mais um canal de distribuição, né? Para a hotelaria ele é mais uma prateleira onde você vai colocar o teu inventário ali, porque se eu quero morar num lugar, eu posso trabalhar, inclusive eles falam do tal do home office definitivo, né? Também como moradia por assinatura, é uma coisa on demand, ou seja, eu assino a Netflix e eu posso escolher os canais que eu quero, os filmes e séries que eu quero assistir. Aqui eu vou ter uma assinatura também e eu vou poder me movimentar, inclusive, entre as opções de moradia que a House vai me proporcionar. A ideia é ótima, isso realmente eu vejo como uma disrupção no mercado. Agora, só uns números aqui que eu não falei, eles têm uma ideia já de ampliar, eles estão com um ativo de 10 bi reais, e até final de 2021 a ideia é passar para 30 bi esse ativo. Então, e aí? Agora eu jogo de novo, de volta a pergunta para você. Esse negócio vai longe? É moda? É mais uma coisa só para dar mais um degrauzinho? Ou realmente é algo disruptivo como um Airbnb? Não, eu acho que não vai a lugar nenhum. Adoro. Explique-se, Paulo, explique-se. Não vai a lugar nenhum esse negócio de marketplace. Eu acho que a ideia da verticalização do valor é fantástica, essa história de imóvel por assinatura, essa história de montar essa administração de um portfólio de 10 bi, que pode virar 20, mas na medida que você transforma isso numa plataforma, como ele chama, de marketplace, os problemas vêm junto, né? Os problemas de customer service, os problemas de conectividade, os problemas de custos de distribuição para você poder fazer aquisição de clientes. A gente cansou de falar isso, né? Metade das receitas que os grandes grupos Expedia, Booking, eles têm é com o Google. Então, perde o foco, entende? Perde o foco de fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é administrar o patrimônio de terceiros e buscar valor através da automação para aquele grupo de clientes que busca esses empreendimentos. Porque quanto mais você automatiza, mais você precisa ter esse cliente vindo no seu próprio portal. É a tal da distribuição direta no seu extremo. Por quê? Porque eu preciso ter o aplicativo daquela plataforma para abrir minha porta. Eu preciso ter o aplicativo daquela plataforma para pedir serviços, para pagar, gateway de pagamentos, etc. Então, a única solução é a verticalização total da relação, que é o que a gente chama, né, da relação direta e distribuição direta. Quando você coloca isso
numa plataforma multiuso, você começa a ter os problemas graves e você não consegue mais sair deles. Então, eu não acredito. Tomara que eu esteja errado, né? Porque a nossa função é fazer as análises e as projeções, né? Mas nunca acertar, necessariamente. Veremos se nos próximos capítulos, porque esse é o momento propício. Eu quero dizer que, se por acaso esse negócio não der certo, o timing foi muito bom. O timing foi perfeito, que é justamente o momento em que as pessoas estão mais abertas para isso, onde elas estão mais propícias a migrar, né, para qualquer lugar. Então, em termos de visão do comportamento do consumidor, o timing foi muito bom. Deixo registrado pelo menos isso. Como toda crise, né? Esses caras estão surgindo naquele momento. Sem dúvida. Tem que surgir, e vão surfar, e vão se transformar em unicórnios, eu não tenho a menor dúvida. Agora, não vão ser 10 unicórnios, né? Vai ser um. Quem vai ver. Muito bom, muito bom. Mas, de verdade, agora, sem brincadeira, realmente, o que mais tem que acontecer para a hotelaria ter o wake-up call para a tecnologia, né? Então, se tudo isso que a gente está falando aqui, se foi somente na intermediação que a tecnologia veio para dentro da nossa indústria, agora está sendo com outras opções de hospitalidade. Se não for isso, eu não sei mais o que tem que acontecer para a hotelaria abrir os olhos e acordar definitivamente, né? Muito bom. Vamos para nossas dicas? Não, Gabi, não dá para ir para dica. A gente estava com tanta saudade um do outro que a gente falou muito. O programa está muito longo, Gabi. Ai, jura? Já acabou? Então tá bom. Já? Deixa sem Então dica, tá. Vamos deixar as dicas para depois. depois. A dica vai ser: vejam um evento, assistam um evento da HSMAI, vejam nós temos o Alexandre Frankel, aqui eu vou deixar o link lá embaixo, o Alexandre Frankel, o CEO da House, falando, e o Tomás Gus, da Noma, falando, tá? Então, assistam lá. Foi nesse evento a primeira vez que eu falei certo o nome da HSMAI. E o Paulo, né? Pelo amor, só que assim, o mais importante é o Paulo, que deu uma palestra também, que foi incrível. Teve ótimas avaliações, inclusive, viu, Paulo? Eu estava lá, você me eu não te falei, mas você teve ótimas avaliações, viu? Parabéns. Quem sou eu para recusar um convite da Gabriela Otto? Estou lá, sempre alerta o pedido. Bom, beijo para você, até o próximo. Muito bom. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.